Tem momentos em que tudo dentro de você começa a desmoronar. Mesmo quando por fora você ainda tenta manter a aparência de que está tudo bem. Você ora, você busca, você acredita. Mas o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer resposta. E então surge aquela pergunta que poucos têm coragem de admitir. Será que Deus realmente está comigo agora? A tempestade não começa do lado de fora. Ela começa dentro. É na mente que o medo ganha força. É no coração que a dúvida tenta se estabelecer. E se você não perceber pouco a pouco, aquilo que você sempre acreditou começa a ser questionado. Mas existe algo que ninguém te conta. Os momentos mais confusos da sua vida não são sinais de abandono. São cenários de construção. Deus não perde o controle quando você perde o seu. Na verdade, é exatamente nesse ponto que Ele começa a trabalhar de uma forma mais profunda, mais silenciosa, mais transformadora. Você não está aqui por acaso. Existe um motivo para essa mensagem ter te encontrado agora. E antes que este vídeo termine, você vai entender por que a sua tempestade não é o fim da sua história, mas o início de uma fé que não depende de explicações. O que você vai descobrir a partir de agora pode mudar completamente a forma como você enxerga os momentos difíceis e talvez, pela primeira vez, você não vai precisar entender tudo para continuar confiando. Quando Deus se cala. O início da crise interior. Existe um tipo de dor que não vem de fora, mas nasce dentro de você. É quando você faz tudo certo, busca a Deus, ora com sinceridade, mas não recebe resposta. Nenhum sinal, nenhuma direção clara, apenas silêncio. E esse silêncio começa a gerar um desconforto que vai crescendo aos poucos, até se transformar em uma crise interior. A mente começa a questionar aquilo que o coração sempre acreditou. Pensamentos surgem de forma sutil. Será que Deus está ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Será que Ele se afastou de mim? E sem perceber, a dúvida começa a ocupar o espaço onde antes havia confiança. Isso não significa que sua fé acabou. Significa que ela está sendo levada para um nível mais profundo. Porque confiar quando tudo está bem exige pouco, mas confiar quando Deus se cala exige maturidade espiritual. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Em muitos momentos, Ele não responde porque está formando algo dentro de você que uma resposta imediata não produziria. Está desenvolvendo resistência, profundidade, dependência real. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar não é ficar parado, é permanecer firme, mesmo quando você não entende. E aqui está o ponto que muda tudo. A crise que você está enfrentando não começou para te destruir, começou para revelar em quem você realmente confia quando não tem controle de nada. E no próximo passo, você vai perceber algo ainda mais profundo, algo que pode estar aumentando o seu sofrimento sem que você tenha percebido. A ilusão do controle. Por que sofremos mais do que deveríamos? Existe um detalhe silencioso que intensifica a sua dor, e talvez você ainda não tenha percebido. Não é apenas a tempestade que te desgasta, é a tentativa de controlar aquilo que está fora do seu alcance. Você quer entender cada detalhe, prever cada resultado, garantir que tudo termine bem. Só que a vida não responde ao seu controle. E quando ela sai do roteiro que você imaginou, a ansiedade entra em cena. O coração acelera, a mente não descansa e o sofrimento se multiplica. O problema não está em desejar estabilidade. O problema está em acreditar que você precisa ter o controle para ter paz. Essa é uma das maiores ilusões que aprisionam a alma. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso não é apenas espiritual, é profundamente psicológico. Quando você tenta sustentar tudo com a própria lógica, você se sobrecarrega. Quando você entrega, você se alinha com algo maior do que a sua capacidade. Controlar dá uma sensação momentânea de segurança, mas confiar
gera uma paz que permanece mesmo quando nada faz sentido. E aqui está o ponto que muda a perspectiva. Talvez Deus não esteja removendo a tempestade, porque está tentando remover de você a necessidade de controlar tudo. Quando você abre mão do controle, você não perde. Você se posiciona para viver algo mais profundo, mais leve, mais verdadeiro. E no próximo momento, você vai entender por que muitas pessoas confundem fé com emoção e como esse erro silencioso pode enfraquecer sua caminhada sem que você perceba. Fé não é sentimento. O erro que quase todo mundo comete. Existe um engano perigoso que enfraquece a fé de muita gente sem que ela perceba. A ideia de que para confiar em Deus, você precisa sentir algo forte, constante, inabalável. Como se a fé dependesse de emoção para existir. Mas a verdade é simples e confrontadora. Sentimentos mudam o tempo todo. Um dia você se sente forte, no outro, inseguro. Um dia você acredita com convicção, no outro, a dúvida aparece sem avisar. Se a sua fé estiver apoiada nisso, ela vai oscilar junto com as suas emoções. Fé não é o que você sente. Fé é a decisão que você toma apesar do que sente. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não fala sobre sentir, fala sobre ter convicção. E convicção não nasce do emocional, nasce de uma escolha interna. É possível estar com medo e ainda assim confiar. É possível estar cansado e ainda permanecer firme. É possível não entender nada e, mesmo assim, decidir continuar acreditando. A mente pode gritar, o coração pode vacilar, mas a fé verdadeira se sustenta na decisão de permanecer, não na emoção do momento. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Quando você aprende a separar fé de sentimento, você deixa de ser refém das suas oscilações internas. Isso muda tudo. E no próximo momento você vai enxergar algo ainda mais profundo. Existe uma batalha acontecendo dentro de você, silenciosa, constante, e se você não identificar, ela pode estar sabotando sua fé todos os dias. O conflito invisível. O que acontece dentro de você na tempestade. Existe uma guerra acontecendo dentro de você que ninguém vê. Não é sobre o que está ao seu redor, é sobre o que está sendo construído e confrontado na sua mente neste exato momento. Enquanto você enfrenta a tempestade do lado de fora, pensamentos começam a disputar espaço dentro de você. Um diz para confiar, outro diz que nada vai dar certo. Um lembra das promessas, outro reforça os medos. E quanto mais você alimenta um deles, mais forte ele se torna. A mente não fica em silêncio. Ela interpreta, projeta, antecipa cenários. E quando você está fragilizado, ela tende a puxar para o lado mais negativo. Não porque é verdade, mas porque é automático. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito que você não deve se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da sua mente. Isso revela algo profundo. A forma como você pensa influencia diretamente a forma como você vive. Se você não assume o controle do que entra e permanece na sua mente, você começa a viver refém de pensamentos que não vieram para te fortalecer. A tempestade externa pode até ser forte, mas é o conflito interno que define se você vai permanecer de pé ou não. E aqui está o ponto decisivo. Vencer essa batalha não significa nunca ter pensamentos negativos. Significa não permitir que eles governem suas decisões. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. E no próximo momento, você vai perceber por que, mesmo quando tudo parece atrasado, Deus continua agindo de uma forma que você ainda não consegue enxergar. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando em outro nível. Existe uma tensão que quase ninguém consegue lidar bem. O tempo de Deus não segue o seu relógio. E quando aquilo que você espera não acontece no momento que você imaginou, a primeira sensação é clara. Parece atraso. Você olha ao redor, vê portas fechadas, respostas que não chegam, situações que não mudam. E a mente começa a interpretar isso como demora, descaso ou até abandono. Mas essa leitura está incompleta.
Deus não trabalha apenas no que você vê. Ele trabalha no que você ainda não percebe. Enquanto você espera por uma mudança externa, Ele está ajustando estruturas internas, alinhando detalhes, preparando cenários que você não conseguiria construir sozinho. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, não ao seu tempo emocional, não ao seu tempo de ansiedade, mas ao tempo perfeito que considera tudo, inclusive aquilo que você desconhece. O que parece demora pode ser proteção. O que parece silêncio pode ser preparação. O que parece ausência pode ser um trabalho profundo acontecendo fora do seu campo de visão. E aqui está o ponto que muda sua forma de enxergar. Se Deus te entregasse agora aquilo que você está pedindo, você estaria realmente pronto para sustentar? Quando você entende que Deus não está atrasado, você deixa de lutar contra o tempo e começa a confiar no processo. E no próximo momento, você vai descobrir algo ainda mais sensível. A sua própria mente pode estar criando padrões que enfraquecem sua fé sem que você perceba. Quando a mente sabota a fé, identificando pensamentos tóxicos, existe um ponto crítico que muitos ignoram. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdadeiro. E quando você está em meio à tempestade, a sua mente pode começar a produzir interpretações distorcidas que parecem reais, mas não são. Pensamentos como nada vai dar certo, Deus me esqueceu, eu não vou conseguir sair dessa, começam a surgir com força. Eles não pedem permissão, eles simplesmente aparecem. E se você não filtrar, você começa a acreditar. Esse é o momento em que a mente começa a sabotar a sua fé. Não porque você quer, mas porque você não percebeu o que está acontecendo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso revela uma responsabilidade clara. Você não pode impedir todos os pensamentos de chegarem, mas pode decidir quais ficam. Pensamentos tóxicos têm um padrão. Eles são absolutos, negativos e repetitivos. Eles ignoram possibilidades, anulam esperança e ampliam o medo. E quanto mais você os alimenta, mais eles ganham força dentro de você. Mas aqui está o ponto que transforma tudo. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Quando você começa a questionar esses pensamentos, a confrontar com a verdade, algo muda. A fé começa a recuperar espaço. A mente começa a se reorganizar. E no próximo momento, você vai entender por que os períodos mais escuros da sua vida podem estar produzindo algo extremamente valioso, mesmo que você ainda não consiga enxergar. A fé que cresce no escuro. O valor dos processos invisíveis. Existe algo acontecendo em você que não pode ser medido pelo que os olhos veem. Nos momentos mais escuros, quando tudo parece parado, quando nada muda do lado de fora, existe um crescimento silencioso acontecendo dentro de você. A lógica humana associa progresso com movimento visível. Se não há resultado aparente, parece que nada está acontecendo. Mas no plano espiritual e emocional, os processos mais profundos são invisíveis. É no escuro que a raiz se fortalece. É no silêncio que a estrutura é formada. É na ausência de respostas que a confiança deixa de ser superficial e se torna sólida. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito que a provação da fé produz perseverança. Isso significa que aquilo que você está enfrentando não está interrompendo o seu crescimento, está gerando algo que não poderia ser desenvolvido de outra forma. O problema é que, muitas vezes, você tenta sair do processo antes de entender o que ele está produzindo. Você quer alívio imediato, mas Deus está interessado em algo mais duradouro. E aqui está o ponto que muda sua percepção. O fato de você não ver não significa que não esteja acontecendo. Significa que está acontecendo em um nível mais profundo. Quando você entende isso, a ansiedade diminui e a confiança começa a se estabelecer de forma mais firme. E no próximo momento, você vai ser confrontado com uma verdade que define
quem avança e quem desiste no meio da tempestade. O teste da confiança: permanecer mesmo sem respostas. Existe um ponto na jornada em que não há sinais, não há confirmação, não há explicação. Apenas a decisão de continuar ou desistir. Esse é o lugar onde a confiança é realmente testada. Enquanto há respostas, é fácil seguir. Enquanto tudo faz sentido, é simples acreditar. Mas quando você não entende o que está acontecendo, quando não vê direção, quando tudo parece incerto, é aí que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Permanecer nesse estágio exige mais do que emoção. Exige convicção. Exige decisão. Exige escolher confiar mesmo quando não há evidência visível sustentando essa escolha. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito que o justo viverá pela fé. Não diz que viverá pelas circunstâncias, nem pelas respostas, nem pela lógica. Viverá pela fé. Isso significa continuar caminhando mesmo sem enxergar o próximo passo com clareza. Significa não abandonar aquilo que você acredita só porque o cenário mudou. E aqui está o ponto decisivo. Muitas pessoas não perdem porque Deus não respondeu. Elas perdem porque desistiram antes de entender o que estava sendo construído. A confiança verdadeira não depende de confirmação imediata. Ela se sustenta na certeza de quem Deus é, não no que você está vendo. Quando você escolhe permanecer, algo começa a se alinhar de forma silenciosa. E no próximo momento, você vai perceber que suas emoções não são o problema, mas a forma como você lida com elas pode definir tudo. Emoções não são inimigas, aprendendo a sentir sem se perder. Existe um erro comum que confunde muita gente: acreditar que sentir medo, ansiedade ou tristeza é sinal de falta de fé. E por causa disso, muitos tentam ignorar o que estão sentindo, como se isso resolvesse o problema. Mas ignorar não transforma. Reprimir não cura. As emoções fazem parte da experiência humana. Elas não surgem para te destruir, surgem para sinalizar que algo dentro de você precisa de atenção. O problema não está em sentir, está em se deixar conduzir por aquilo que você sente. No livro dos Salmos, capítulo 42, versículo 11, o salmista conversa consigo mesmo e questiona sua própria alma, trazendo direção para aquilo que está sentindo. Isso mostra maturidade emocional e espiritual. Ele não nega a dor, mas também não se rende a ela. Você pode sentir medo e ainda assim escolher confiar. Pode sentir insegurança e ainda assim avançar. Pode estar abalado por dentro e ainda assim permanecer firme por decisão. Aqui está o ponto que transforma tudo. Quando você aprende a reconhecer suas emoções, sem permitir que elas governem suas escolhas, você deixa de ser refém delas. Sentir não é fraqueza. Fraqueza é não saber lidar com o que sente. E no próximo momento, você vai descobrir como interpretações equivocadas podem fazer você acreditar que Deus te abandonou, quando na verdade Ele nunca esteve tão presente. O perigo da interpretação errada. Quando você acha que Deus te abandonou, existe um momento delicado na tempestade em que não é a realidade que te afeta, mas a forma como você interpreta o que está acontecendo. E uma interpretação errada pode te levar a conclusões que não são verdadeiras. Quando as coisas não saem como você esperava, quando portas se fecham, quando o silêncio permanece, a mente tenta preencher esse vazio com explicações rápidas. E muitas vezes a conclusão é dura: Deus me abandonou. Mas essa conclusão nasce da ausência de compreensão, não da ausência de Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito que os pensamentos de Deus não são como os nossos, e os caminhos dele são mais altos. Isso significa que nem sempre você vai entender o que ele está fazendo no momento em que está acontecendo. O problema é que, quando você interpreta errado, você reage errado. Você se afasta, esfria, perde a sensibilidade espiritual. Não porque Deus saiu, mas porque você acreditou em uma leitura distorcida da situação. E aqui está o ponto que muda tudo.
Nem tudo que você sente ou pensa sobre a sua situação corresponde à realidade espiritual. Deus não precisa provar a presença dele através de sinais constantes. A presença dele é uma verdade, não uma sensação. Quando você corrige sua interpretação, sua perspectiva muda. E quando sua perspectiva muda, sua força retorna. E no próximo momento, você vai aprender a perceber algo poderoso. Mesmo no meio do caos, Deus continua falando, mas de uma forma que poucos conseguem identificar. Pequenos sinais, grandes direções. Como Deus fala no meio do caos. Existe uma expectativa silenciosa que pode te impedir de perceber o agir de Deus. A ideia de que Ele sempre falará de forma grandiosa, clara e inconfundível. Mas, na maioria das vezes, Deus não se revela no barulho, e sim na sutileza. Enquanto você espera algo extraordinário, pode estar ignorando direções simples, ajustes discretos, percepções internas que apontam o caminho. Deus continua falando, mas nem sempre da forma que você imaginou. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, o profeta Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Isso revela um padrão. Deus, muitas vezes, escolhe o silêncio para se comunicar com profundidade. O problema é que a pressa, a ansiedade e o excesso de ruído interno dificultam essa percepção. Quando a mente está agitada, até o que é claro se torna imperceptível. Aqui está o ponto decisivo. Deus não parou de falar. Talvez você precise aprender a ouvir de uma forma diferente. Às vezes, Ele direciona através de uma paz que não faz sentido. Outras vezes, por meio de um incômodo que te impede de seguir um caminho errado. Em alguns momentos, por meio de uma palavra simples que chega no momento certo. Quando você ajusta sua sensibilidade, começa a perceber que nunca esteve sem direção. E no próximo momento, você será confrontado com uma escolha que define completamente a forma como você atravessa qualquer tempestade. Resistência ou rendição? A decisão que define seu destino. Existe um ponto na caminhada em que não é mais sobre o que está acontecendo ao seu redor, mas sobre como você responde ao que está acontecendo dentro de você. E nesse ponto, duas opções ficam claras: resistir ou se render. Resistir parece força, mas muitas vezes é apenas uma tentativa de manter o controle. É lutar contra o processo, questionar cada detalhe, tentar forçar respostas e resultados. Isso cansa, desgasta, confunde. Rendição não é fraqueza, é alinhamento. É reconhecer que você não precisa entender tudo para confiar. É soltar o peso de ter que resolver tudo sozinho e permitir que Deus conduza. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele. Isso não é apenas um convite espiritual, é um princípio de vida. O descanso começa quando você decide parar de resistir. Aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto você resiste, você carrega. Quando você se rende, você é sustentado. A rendição não elimina a tempestade imediatamente, mas muda completamente a forma como você passa por ela. O peso diminui, a clareza aumenta, a paz começa a ocupar um espaço que antes era tomado pela tensão. E no próximo momento, você vai entender um dos princípios mais profundos e transformadores da fé. A força que nasce exatamente no lugar onde você se sente mais fraco. A força que nasce da fraqueza. O paradoxo do reino de Deus. Existe um princípio que confronta toda a lógica humana. Você não se torna forte apesar da fraqueza, você se torna forte através dela. Aquilo que você tenta esconder, evitar ou negar, pode ser exatamente o ponto onde Deus deseja agir com mais intensidade. A fraqueza revela limites, mostra que você não consegue sozinho. E é justamente aí que muitos se frustram, porque foram ensinados a associar força com autossuficiência. Mas no reino de Deus, a dinâmica é diferente. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12,
versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo declara que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quanto mais consciente você está da sua limitação, mais espaço você dá para que Deus atue. Quando você tenta parecer forte o tempo todo, você bloqueia esse processo. Mas quando reconhece sua fragilidade com sinceridade, algo muda. Você deixa de depender apenas de si mesmo e passa a experimentar uma força que não vem de você. Aqui está o ponto que transforma sua visão. A fraqueza não é o fim da sua capacidade. É o início da dependência correta. E essa dependência não te diminui, ela te sustenta. Não te enfraquece, ela te posiciona. Quando você entende isso, você para de lutar contra aquilo que pode se tornar o seu maior ponto de crescimento. E no próximo momento, você vai perceber que o maior milagre que Deus realiza nem sempre acontece ao seu redor, mas dentro de você. O milagre não é só lá fora, a transformação que acontece dentro. Existe uma expectativa comum que direciona toda a sua atenção para o que precisa mudar do lado de fora. A situação precisa melhorar, a resposta precisa chegar, a porta precisa se abrir. E quando isso não acontece no tempo esperado, a frustração cresce. Mas existe algo mais profundo acontecendo, algo que muitos ignoram. Enquanto você espera um milagre externo, Deus está realizando uma transformação interna. Ele não está apenas interessado em mudar circunstâncias, está interessado em mudar você, sua forma de pensar, sua forma de reagir, sua forma de confiar. Porque mudanças externas podem ser temporárias, mas uma transformação interna sustenta qualquer cenário. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será fácil, mas que tudo pode ser usado para formar algo maior dentro de você. Aqui está o ponto que muda tudo. Se Deus mudar apenas o cenário, você pode voltar ao mesmo lugar. Mas se Ele transformar você, nenhum cenário terá o mesmo poder sobre sua vida. A paz que você procura não depende apenas do que acontece fora, mas do que foi ajustado dentro. E quando essa transformação acontece, você começa a perceber que já não é a mesma pessoa que entrou na tempestade. E no próximo momento, tudo se alinha para uma decisão final. Uma escolha simples, mas poderosa, que pode redefinir completamente a forma como você vive daqui para frente. Confie mesmo assim. A decisão que muda tudo chega um momento em que todas as explicações deixam de ser necessárias e apenas uma decisão permanece diante de você. Confiar, mesmo sem entender. Você já viu que o silêncio não é ausência, que o processo invisível está acontecendo, que a sua mente pode ser ajustada, que suas emoções não precisam te controlar, que Deus continua presente mesmo quando você não percebe. Agora, tudo converge para uma escolha. No livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, está declarado algo que desafia qualquer lógica humana. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso não fala sobre circunstâncias favoráveis, fala sobre confiança inabalável. Confiar assim não é fácil. Exige maturidade, exige entrega, exige abrir mão da necessidade de respostas imediatas. Mas é essa decisão que te posiciona em um nível de fé que não depende do que acontece ao redor. Aqui está o ponto final. A sua paz não virá quando tudo se resolver. Ela começa quando você decide confiar antes de tudo se resolver. A tempestade pode continuar por um tempo, mas você não será mais o mesmo dentro dela, porque agora sua confiança não está baseada no que você vê, mas em quem Deus é. E quando isso acontece, tudo muda.